2023. Para dar início, então, oficialmente a esta reunião ordinária do Fórum, a palavra da doutora Maria José Bonetti, presidente da OAB Osasco. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Osasco. Então, todos nós que estamos aqui essa noite, temos esse dever, cada um representando a sua entidade, mas cada um de nós todos somos cidadãos do município de Osasco. E eu tenho certeza que todos querem o melhor para o nosso município. Então, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós estamos fazendo. E eu estou muito feliz de ver a cada dia a participação cada vez maior de entidades, de cidadãos, de pessoas interessadas com o mesmo objetivo. E a casa aqui estará sempre à disposição para que nós façamos quantas reuniões forem necessárias, mas que nós consigamos ver os frutos desse trabalho. Bem, boa noite a todos. Quero aproveitar, convidar o vereador Ricardo Silva, que está chegando. Venha compor a mesa conosco, vereador, por favor, representando o Legislativo. As pessoas que têm vindo participar, já estamos, esta já é a 6ª edição do nosso fórum, e nós temos, como todos, a maioria sabe, nós temos 5 eixos que são tratados, e, doravante, todas as reuniões, nós procuraremos trazer algum assunto de cada eixo para discutir com o grupo. Eu tenho, doutora, a senhora sabe, nós já conversamos a respeito, a senhora está conseguindo resgatar, a senhora e sua equipe, obviamente, sob sua liderança, a importância que a OAB sempre teve na sociedade brasileira. E agora, mais ainda, são alguns momentos que o direito, a justiça, tem aí dificuldades de interpretação, a OAB está firme ali, e já esteve em outros momentos da história brasileira, mas hoje eu vejo que aqui nesse recanto do Brasil, Osasco e região, ela tem feito um trabalho de excelência. Hoje, uma das coisas, um dos assuntos importantes que nós vamos receber aqui será a discussão do plano diretor feita aí pelo CEPLAG, o Marcelo Risse já está aí, o Bruno também falou que estava vindo, né? O Bruno Mancini, que é o secretário do Secretaria de Planejamento e Gestão. Enfim, vamos aos trabalhos, né, Denis? Você dizia, doutora, que você está muito feliz de estar recebendo o fórum na sua casa, na nossa casa, né? Mas isso é uma alegria nossa. Nós é que estamos muito felizes de realmente ter as entidades hoje todas juntas, tá? Tanto a OAB, CRC, SESCOM, a CIESP, FIESP, nós temos sindicatos também, eu não visualizei quem está hoje presente, mas, na verdade, isso está assim, num crescer muito gostoso. Acho que é a expressão mais que eu poderia dizer assim, está muito gostoso. Porque as pessoas estão entendendo realmente que o Fórum de Desenvolvimento, quando permanente, ele tem muito a contribuir com a cidade. Porque os momentos são diferentes. Aquilo que aconteceu o ano passado, hoje já tem um foco um pouco diferente e, com certeza, terá um outro diferente do que nós vivemos hoje no próximo ano. Então, se o fórum for permanente, ele com certeza estará sempre contribuindo de uma forma bem efetiva para que possa dar um norte para que a administração municipal possa estar agindo de uma forma mais dentro das necessidades das empresas e dos munícipes. Tá? Eu quero dizer que a alegria é nossa de ter este fórum itinerante. Teve na Associação Comercial, nós já tivemos na Fiesp, na Ciesp, hoje na OAB, já tem
mais entidade aí se pronunciando e querendo que a gente também realize em outras entidades. E é esse o grande objetivo, é diversificar mesmo e criar um corpo bem forte para que o fórum seja respeitado e seja uma posição de orientador, mostrar realmente o que precisa ser feito, porque esse grupo acaba ditando aquilo que é importante para a nossa cidade. Ao pessoal que aqui está, muito obrigado por ter vindo, tá? E que tenhamos aí um momento de reflexão daquilo que nós precisamos fazer. Obrigado, pessoal. A Thaís vai fazer a menção a algumas pessoas que também têm um grande destaque na elaboração desses trabalhos. Boa noite a todos. Eu gostaria só de agradecer esse trabalho que está sendo construído, sem dúvida nenhuma, com a ajuda muito importante de alguns pares que não estão representados aqui, não estão aqui conosco assentados à mesa, mas estão representados na minha pessoa, na da Lourdes, na do meu amigo aqui, da Val, do Denis, mas é o Felinto da FATEC, nós temos que agradecer muito a participação, o Glauber do Senai, obrigada, Glauber, sua contribuição também é muito importante para nós, a Tânia, que tem se desprendido assim, de maneira muito importante para nos ajudar nos trabalhos, e a Iva, que é uma incansável na luta pelo desenvolvimento da nossa cidade, que está lá no fundo e todo mundo pôde receber. Quero agradecer a participação de todos vocês, cada entidade que está aqui, cada amigo, cada colega que tem nos ajudado nesse processo, que não tem sido fácil, mas que a gente acredita que vai trazer um grande resultado para todos nós. Então, um bom fórum para nós. Obrigada. Obrigado, Thaís. E agora a palavra do nosso vereador, Ricardo Silva. Por favor, vereador. Doutora presidente, muito obrigado pela presença que a gente está participando. O secretário Paulo, doutor, todos os demais presentes na mesa, em nome da doutora Val, os amigos aqui, o Ângelo Melli, doutor advogado sempre presente conosco também lá na casa, os demais aqui representantes da... o doutor Rafael também presente conosco, aí a Nancy, presente conosco, da imprensa também. Bom, eu vou ser bem prático aqui. Para nós que estamos chegando pela primeira legislatura no nosso mandato, é uma honra estar aqui acompanhando o secretário Paulo Contim, que nós temos aí, à medida do tempo que possível, conversando e dividindo as ideias que é diretamente tratada em relação ao futuro da nossa cidade. E tem muita coisa para ser feita, e o Paulo é uma pessoa que a gente tem, assim, questão de muita empatia e, coincidentemente, na visão de trabalho também. Daqui a pouco, sempre a gente fala, o Osasco vai completar 60 anos e a visão nossa é justamente preparar a nossa cidade para o futuro. E hoje aqui, com todos os senhores presentes, para nós é uma grande oportunidade, sempre falo com o Paulo, para que possamos reunir e aglutinar um número maior de pessoas ainda, porque a nossa cidade é muito grande, muito densa, e sempre que possível também eu tenho falado com alguns empresários, tentando compartilhar um pouco da visão futura da nossa cidade. Então, quero aqui deixar aqui meu abraço a todos, para a gente estar pela primeira vez aqui, é uma honra, e a gente vai estar junto aí, viu, Paulo? Aprendendo, né? O Ângelo Melli está aí, o Paulo está aqui, são pessoas que estão há muito tempo aí na cidade, têm uma visão, uma percepção muito grande, e a minha visão é acompanhar a ideia dos senhores para que possamos aglutinar e cooperar no legislativo, fazendo leis, como fizemos agora, à frente do turismo, para que possamos fomentar o turismo na cidade e outras coisas mais que engrandecem o nome da nossa cidade e que nós possamos levar Osasco ao Brasil e o mundo afora. Esse é o nosso trabalho e as iniciativas que a gente tem buscado, justamente essa, agregar e fazer a nossa cidade crescer. Obrigado a todos, boa noite. Verificando aqui, a transmissão está sendo feita ao vivo, então, além de nós que estamos acompanhando aqui, temos outras pessoas nos acompanhando pelo Facebook ao vivo. Então, os que quiserem, compartilhem essa transmissão ao vivo no seu próprio Facebook, assim mais pessoas vão poder acompanhar o que estamos fazendo nesse fórum que para nós é tão importante. Gostaria de registrar, agradecer a presença e convidar para que venha sentar-se à mesa junto conosco o nosso secretário da CEPLAG, Bruno Mancini.
enquanto o Bruno vai recebendo os cumprimentos aqui dos componentes da mesa, um pouco da pauta que nós teremos agora, gente. Na sequência, teremos a apresentação de 5 minutos de cada um dos eixos temáticos que estão trabalhando aqui no nosso fórum. Tá? Não teremos tempo para discussões, para perguntas, porque essas perguntas, essas discussões, têm o seu próprio espaço para que sejam feitas, que é nas reuniões dos próprios eixos. Então, aqueles que ainda não estiverem participando de algum dos eixos temáticos e quiserem contribuir, quiserem ter mais informações a respeito, é só procurar a IVA lá atrás e também as pessoas que se apresentarem aqui em cada um dos eixos correspondentes. Então, nós passamos diretamente ao próximo eixo, e esse, sim, vai ter uma apresentação de 5 minutos, feita pelo Francisco Felinto. Para hoje, nós trouxemos um resumo, literalmente, do que vem sendo feito em cada um dos nossos encontros. Eu acho que aqui tem 2 pontos importantes para a gente frisar, que o primeiro é que todos os participantes, eles atuam intensamente e interagem com tudo aquilo que a gente está montando para vocês e para o nosso município. Em segundo, é convidar para que novos representantes da sociedade civil possam participar conosco. O nosso eixo é desenvolvimento, dentro do Fórum de Desenvolvimento Humano, o nosso eixo é desenvolvimento humano. No Fórum de Desenvolvimento Econômico, nosso eixo é desenvolvimento humano. Mais fácil. Para o nosso eixo, nós fizemos uso de um modelo, então um conjunto de modelos até para ficar mais fácil de ser replicado e para a gente também poder entender quais são os passos que a gente está construindo ao longo do nosso trabalho. Basicamente, nós olhamos ali um modelo que chama-se Painel de Gestão à Vista, em que a gente tem três movimentos. Um primeiro movimento foi coletar todas as ideias e opiniões das pessoas que estão participando do grupo, daquilo que tem que ser melhorado dentro do município com relação ao desenvolvimento humano. Nessa primeira conversa, nós chegamos a um ponto comum em que, se a gente está falando de desenvolvimento humano, o ideal é que nós tivéssemos, então, um indicador passível de ser medido. Daí nós pegamos o IDH municipal, que tem fórmulas, tem regra, tem ali todo um conjunto de conceitos para que a gente possa materializar depois o resultado. Partindo do conceito do IDH municipal, nós fizemos um benchmark com outras 3 cidades, então estou só resumindo aqui para a gente, para cidades que são as melhores, teoricamente, no governo do Estado, para que a gente possa se aproximar o máximo possível delas. A partir deste benchmark, nós fizemos, então, um primeiro trabalho que foi levantar ideias do grupo para que a gente pudesse implementar no município. Então, aqui tem algumas das ideias... Está funcionando agora? Aqui tem algumas das ideias que nós levantamos dentro da nossa iniciativa. Então, tem o primeiro conjunto. No total, foram mais de 60 ideias que o grupo fez o levantamento. Acho que não, Bruno. Aqui um segundo grupo de ideias. E veja que, assim, todas as ideias ela tem como foco desenvolvimento humano, então o IDH, considerando educação, renda e longevidade. Então, nós acabamos seguindo nesse caminho para que fique mais fácil e para que a gente consiga materializar de uma maneira aí mais prática. Na sequência, nós fizemos um trabalho considerando aquele mesmo modelo de priorização dessas iniciativas, porque nós temos uma preocupação que é não apenas sugerir um conjunto de iniciativas, mas poder também acompanhar, poder seguir e até poder, ao final de um período, indicar se nós atingimos algum resultado ou não. Então, iniciativas que eventualmente pode ser de responsabilidade do município, no sentido do governo, ou que possa ser de alguma outra iniciativa, como das instituições de ensino, uma das quais eu represento. Essa priorização, então, de todas as iniciativas que nós tivemos, nós priorizamos cada uma delas, e, novamente, a priorização foi feita pelos integrantes do grupo. Então, as iniciativas que tiveram o maior número de votação, alguns participaram aqui, nós escolhemos como sendo as iniciativas que o grupo vai levar à frente e que o grupo, então, vai passar aí os próximos meses buscando informação e construindo iniciativas para que elas aconteçam. Lembrando que o foco sempre foi 3 sub-eixos: educação, longevidade e renda. Um parênteses. É claro que dificilmente a gente vai ter uma iniciativa que vai abordar apenas um desses sub-eixos, então a gente também levou isso bastante em consideração. Aqui está uma das reuniões que nós participamos, então eu trouxe só para demonstrar que a gente, de fato, atua em conjunto e para deixar vocês curiosos para poder participar dos próximos encontros. E a nossa última reunião foi exatamente no SENAC. A Cláudia não está presente, mas
nós tivemos a parte em que todas as iniciativas priorizadas, nós fizemos um refino de cada uma dessas iniciativas. Então, das mais de 60 iniciativas, nós fechamos em cerca de 5 a 7 iniciativas por subeixos. Então, nós temos hoje, basicamente, um caderno em que entre 5 e 7 iniciativas para cada um dos subeixos serão trabalhadas. Os grupos, então, já foram subdivididos. Então, nós temos um conjunto de pessoas atuando especificamente em educação, um conjunto trabalhando em longevidade, um conjunto trabalhando no subeixo renda. E aí, cada um desses subgrupos vai atuar diretamente nessas iniciativas. Estou mostrando o modelo só para caso vocês queiram, depois a gente pode distribuir para vocês. Então, aqui é o modelo que nós estamos utilizando como uma agenda efetiva para gerenciar cada um dos itens, considerando que, embora seja um trabalho voluntário de todos nós, mas a gente tem que ter prazo para início, prazo para término, quem vai fazer, como vai ser feito, se tem recurso ou não, se eventualmente isso impacta na mudança de leis, que a gente tem que acionar um outro grupo de pessoas. Então, tudo isso a gente tem definido para que a gente saiba também qual é o nível de atuação que nós teremos para cada uma dessas iniciativas. Os próximos passos será efetivamente a gente criar o plano de ação. Então, nós temos modelos que a gente vem adotando, que são modelos que a gente já pegou existentes. Então, um primeiro modelo seria esse modelo de plano de ação, que para cada iniciativa nós vamos desdobrar em itens menores e, por sua vez, a gente vai começar a conferir a entrega efetiva do trabalho a partir do plano de ação. Aqui mais um modelo, então a gente vai fechando aqui para não estourar os 5 minutos. Nossa próxima reunião está prevista para 1/11. Não sei se a Val chegou a confirmar. Provavelmente vai ser aqui na OAB mesmo, então agradeço a presidente por ceder o espaço para nós. Nós também temos a iniciativa de fazer com que cada reunião seja em um dos participantes diferentes. Então, caso alguém queira participar e levar a reunião para um outro local, sinta-se à vontade, como o próprio Paulo já colocou. E temos aí, então, eu e a doutora Val, que estamos meio que gerenciando essas atividades, né? Então, em termos de troca de material, os modelos e também os contatos. Então, caso alguém queira participar, que se sinta à vontade aí para escrever e para se incluir aí em nosso grupo. Lembrando que cada um dos... O horário das reuniões? Geralmente, as reuniões são das 11 à 1. Então, a gente pegou um horário bem do almoço. Porque todo mundo almoça, né? Então não tem como falar que não dá para ir para a reunião. Brincadeiras à parte. Tem sido um horário que tem sido bom para nós. Então vai ser um do 11, das 11 às 13, da própria OAB. E aí, caso todos queiram participar, vai ser um prazer para nós recebê-los. O próximo passo, então, depois dos planos de ação, é a gente começar a acionar quais são as pessoas que interagirão para cada uma dessas atividades. Nós vimos que até foi uma atividade na nossa última reunião, que é muito comum a gente tentar demandar diretamente do governo, né? Então, demandar diretamente da iniciativa pública, sendo que uma boa parte delas, a gente já discutiu, não obrigatoriamente o ambiente público, né, ou o governo tem obrigatoriedade de fazer acontecer, sem considerar a questão até das esferas. Então, utilizar esse modelo é para que a gente, como cidadão, também entenda aquilo que nós temos que levar à frente como iniciativa nossa, e não obrigatoriamente do governo. E a gente começar a fazer um trabalho entre quais são os nossos deveres, quais são as nossas responsabilidades e como fazer a gestão a partir disso. Muito obrigado, boa noite a todos. Vamos seguir agora com o próximo eixo, que é de infraestrutura. Quem vai fazer a apresentação é a Lourdes Proença, do CIESP. Por favor, Lourdes. Boa noite a todos. Eu represento aqui a nossa classe empresarial, com muito prazer. Eu gostaria de iniciar aqui com um mapa que a Thaís mandou para a gente na nossa primeira reunião. Foi daqui que a gente começou toda a discussão. Os azuizinhos são... Obrigada. Os azuizinhos são a zona empresarial, né? Então, vocês veem como é que está Osasco, né? Está bem diversificada. E aí, junto com o Tadeu, a Regina, o Edio, o seu Juraci. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, foi decidido nessa reunião que nós iríamos pegar um ponto de referência. Então, esse ponto de referência para poder se trabalhar a infraestrutura seria o Parque Mazem, né? Tanto o Tadeu como a Regina, eles abriram mão e falaram: isso que faz crescer uma nação, gente, isso que é bonito.
não, a gente não quer mexer na nossa área por enquanto. Vamos trabalhar num lugar onde já está mais ou menos estruturado e tem mais empresas. Então, foi isso que foi resolvido. Então, a segunda reunião, a gente foi para o Parque Mazei. Então, falando um pouco de infraestrutura, né, a gente quer um ambiente propício às empresas de Osasco. Né? Então, seria transporte, energia elétrica, banda larga livre de oscilações, segurança, enfim, seria isto. Então, a segunda reunião foi na Acedino, lá com o CID. No começo, a gente ficou um pouco perdido, né, porque estavam presentes poucos empresários, e aí a gente ficou, o que nós vamos fazer? Né? Onde é que a gente vai chegar? Porque é muito difícil quando você pega, que nem vocês viram o mapa lá, e você fala, onde é que a gente vai focar? Bom, na terceira reunião, estavam alguns empresários lá do Parque Mazei, e aí eles colocaram alguns pontos que precisam ser trabalhados, né? E mostrar ao secretário de obras o que precisa ser feito, o que eles gostariam que fosse feito. Né? Então, uma retirada de uma favela para a abertura de uma avenida, e construir o piscinão também. Essa abertura da avenida é uma abertura muito importante para as empresas de lá. Né? Então, e o recapeamento também, fazer o recapeamento. Bom, o que a gente espera? Né? A gente espera que o secretário Valdir, né, Valdir Ribeiro, de Obras, estude, como ele prometeu, no dia 4 de novembro. Ele prometeu fazer um estudo sobre esse projeto, né, Eduardo? Um estudo sobre esse projeto para dar uma posição para os empresários como está o andamento dessas obras. Se é possível fazer, se não é possível fazer. Enfim, vai ser discutido. Nós esperamos que sim, né, Paulo? Nós esperamos que sejam atendidas as reivindicações dos empresários. É para isso que a gente está atrás. Nós, do CIESP, a ACO, a Acedino. Porém, nós precisamos muito da presença dos empresários, né? Porque isso vai ser só um primeiro ponto que a gente vai bater. Né? Olha, os empresários estão aqui e nós precisamos disto. E é isso que nós precisamos, não é um fórum de desenvolvimento, né, econômico? Então, é isso que a gente precisa. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada. A próxima reunião vai ser no dia 7 de novembro, às 8h30 da manhã. Ao contrário do Felinto, que faz no almoço, eu faço sempre no café da manhã, para vocês tomarem café com a gente. E, em seguida, a gente não tem um local ainda que não foi definido, porque não vai ser na Acedino. Enfim, a gente quer fazer dentro das empresas por lá, até para comprometer mais os empresários, né, da região. Nós vamos agora ao próximo eixo, que é o eixo de ambiente favorável aos negócios. Então, boa noite a todos. Com relação ao nosso eixo, o ambiente favorável aos negócios, já tivemos várias decisões e várias ações a serem feitas. Porém, hoje, na apresentação, nós vamos falar especificamente sobre a concretização e, assim, em primeira mão, da primeira versão do nosso folder de Visite Osasco, que é a concretização do projeto do Convention and Visitors Bureau, que aí eu vou explicar mais um pouquinho agora para frente. Antes de mostrar a prévia do folder e tudo, eu gostaria de assim, fazer uma pequena apresentação, porque, geralmente, as pessoas não sabem muito bem o que se trata um Convention and Visitors Bureau, que é um órgão... estruturas de empresas particulares, não é um órgão público, são empresas que se reúnem com o objetivo de divulgar, o empresariado se reúne com o objetivo de divulgar o local onde eles estão e o destino, e ressaltar tudo de bom que aquele local tem, para, em última análise, trazer novos negócios e dinamizar a economia da cidade. Né? No caso do Visite Osasco, foi um grupo de empresas, hoteleiros, a minha empresa, que é um portal de fornecedores, e o espaço de eventos do Marcelo, nos reunimos, e aí nós chegamos em determinado momento,
e chegamos ao dilema: vamos criar a nossa entidade própria ou surgiu a oportunidade de nos associarmos ao São Paulo Convention Bureau, que se chama Visite São Paulo. E eles têm já uma estrutura e começaram recentemente a incentivar destinos fora de São Paulo, da cidade, da região metropolitana, então da região do ABC e outros destinos, e Osasco interessou a eles como sendo mais um destino. Lilian, vem um pouquinho mais para a sua esquerda, para o tá pessoal bom. poder ver bem. Obrigado. Isso. E aí nós decidimos nos associarmos ao Visite São Paulo para criar o destino Osasco dentro do Visite São Paulo, nesse primeiro momento, pelo menos. Qual a vantagem disso? Não precisaríamos criar, no caso do Visite São Paulo, é uma associação, tem toda uma burocracia de criação de uma associação, né? E nós, como associados, já pulamos etapas e conseguimos concretizar essa ideia inicial, que é o que a gente vai apresentar agora. Então, com essa associação à estrutura já do São Paulo Convention Bureau, do Visite São Paulo, né, nós já estamos prestes a entrar já vamos dizer assim, na máquina de divulgação, que já está em pleno funcionamento em São Paulo, e, no caso, quando surgirem novas demandas através do Visite São Paulo, dependendo das necessidades do organizador de evento, muito provavelmente eles vão encaminhar para Osasco se candidatar a essas oportunidades. Né? Não, para baixo. Então, tiramos umas fotografias, nós tivemos na semana passada uma reunião em primeira mão com um modelinho, e ele mostrou para nós, esse é um modelo padrão do Visite São Paulo, que eles vão adaptando para os destinos, no caso nosso, do destino Osasco. Então, ali vão aparecer as empresas e explicação sobre as empresas, e, mais importante, eles fazem um levantamento do número de quartos, da área de espaços para eventos, para justamente o que eles chamam de dimensionamento, e daí os clientes vão saber quanto que é, vamos dizer, por exemplo, quanto que é a diária de Osasco. São as questões dos organizadores de congressos, técnicos, de eventos, o que aparecer. Né? Na parte de trás do folder é uma espécie de uma promoção turística. Né? Então, no caso aqui, o que ficou pendente para nós desse folder é realmente definir quais são as melhores, os pontos turísticos que a gente vai considerar como mais importantes para divulgar Osasco, a lista ali e ali a numeração, para as pessoas terem uma correlação. Né? E também contar com o apoio da Prefeitura na parte de apoio institucional, contar com a logo da Prefeitura, da Secretaria, porque isso também traz mais um valor ali na hora de divulgar e um apoio. Né? Então, é isso. Essa é a nossa... Assim, estamos, em breve, resolvendo esses detalhes, a gente já vai ter o folder em mãos, pronto para ser distribuído, para divulgar, para promover Osasco como um destino de turismo de negócios que tem plena capacidade de receber eventos de porte médio, principalmente, nesse momento, pequeno e médio. Né? Então, é isso. Essa é a nossa principal uma contribuição do nosso eixo, entre outros, que aí, nos próximos eventos a gente vai continuar. Aí, agora o Marcelo vai falar um pouquinho sobre a sugestão que ele desenvolveu, né, e apresentou. E esse folder traz para nós um reconhecimento. Nós fomos muito bem recebidos no Visite São Paulo, no Bureau de São Paulo, quando nós apresentamos a unidade que nós tínhamos, os empresários, eles nos trataram de forma muito especial. Osasco é bem recebido. E como a doutora Maria José falou que nós temos que tomar as nossas posições, a ideia que nós criamos no Contour, fizemos uma votação sobre as cores e tudo mais, inclusive no nosso banner tem essa alusão ao viaduto. Nós criamos esse conceito porque todas as vezes que nós estamos nos reunindo, e o Paulo Contini fala de Osasco, eu falo com orgulho. Eu tenho um prazer muito especial de ser daqui, nascido aqui, meus negócios estão aqui. Aí nós criamos esse conceito porque todo mundo está falando desta maneira, Osasco eu valorizo. Então, nós do Contour sugerimos essa ideia, esse pensamento e esse sentimento,
que Osasco eu valorizo. Então, nós estamos colocando isso para que, eventualmente, possa ser usado pelos setores que nós estamos desenvolvendo nos nossos trabalhos. Nós vamos adotar essa sensação, porque nós temos outros slogans. Alguns eu nem gosto tanto, mas esse eu acho que é um que pode ser o caminho por onde nós todos estamos fazendo. No Contur está assim, o Fórum de Desenvolvimento é uma coisa muito séria, a gente vê profissionais especiais que estão valorizando. Então, nós fizemos essa alusão ao banner e à nossa cidade. Só antes de chamar o próximo eixo, só um destaque. Uma coordenação muito fina entre o Contur e também esse eixo de ambiente favorável aos negócios, todos no ambiente aqui da Estúdio, é isso mesmo? É isso mesmo, Denis. Aliás, o Contur, ele é umbilicalmente ligado ao Fórum de Desenvolvimento. Aliás, ele nasceu um pouquinho antes, foi uma das primeiras ações que nós, ainda enquanto SICA, né, Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, foi uma das primeiras ações que nós fizemos, criar o Contur, né, o Conselho Municipal de Turismo, para que, dentre outras coisas, nós conseguíssemos aí juntar os principais players ligados, né, à atividade de turismo. E os principais foram apresentados, eu acho que o primeiro fruto, né, esse folder, e antes ainda desse primeiro fruto físico, foi a união da IBS. Quais são as bandeiras, Marcelo? Então, eu não tenho nenhum receio de dizer que é a primeira ação orquestrada reunindo esses players em função do turismo na nossa cidade, em função do turismo, em especial do turismo de negócio, que eu acredito seja a maior vocação desse conselho. Então, eu peço sempre para o Marcelo falar de Osasco, ele é apaixonado por Osasco, assim como eu, e ele esqueceu um detalhe importante, ele é filho do Cobra, né, que foi o primeiro empresário do ramo automobilístico da cidade, né, Marcelo? É isso aí, Denis. Bom, vamos seguir, então, agora com a última apresentação de eixo TLS, Tributação, Legislação e Simplificação. Vão falar por ele o Dr. Jonatas, também o José Augusto, a Luciana, e com a abertura do nosso presidente da Associação Comercial, Dr. Amir. O tema é Tributação, Legislação e Simplificação, que é o que nós estamos desenvolvendo. Temos reunido na Associação Comercial, tem um grupo grande, eu não tenho nem de cabeça todos, porque realmente o nosso grupo também está assim, bem extenso, e tem tido uma participação bem efetiva de todos. E achamos por bem hoje, ao invés de centralizar numa pessoa falar, dividir um pouquinho entre 3 pessoas que estão participando, cada um vai falar 1 minuto, você pode ficar tranquilo. O Fórum de Desenvolvimento, que em cima do fórum nasceu a decisão de um grupo tomar aí uma posição e fazer uma reformulação no Código Tributário. Em 2004, entrou em vigor em fevereiro de 2005, e foi um trabalho, na época, né, das entidades, mas capitaneada, na verdade, naquele momento, pela Associação Comercial, pela OAB e pelo SESCOM. Eram os 3 que estavam mais, né, formam um tripé, e depois tivemos CRC, CIESP, os sindicatos, SEBRAE, e aí todo mundo se juntou, e realmente nós conseguimos um êxito fantástico. E está aí uma prova de que, quando você olha as coisas com cuidado, carinho, os resultados vêm. Às vezes não aparece no momento, mas o tempo mostra realmente. Isso é só olhar a arrecadação de Osasco em 2004 e olhar a arrecadação de Osasco hoje. Por favor, Luciana, José Augusto. E, nesse eixo, 3 assuntos estão em pauta. Primeiro, a questão da análise das alíquotas de ISS, que vai ser explicado pelo colega, a questão de algum benefício do município que exista e que precisa ser mais divulgado, que seria a Luciana, e um outro assunto que é a análise de benefícios fiscais para as empresas se instalarem no município de Osasco.
Tá? Nós fizemos, no primeiro momento, um levantamento da legislação tributária de municípios que são considerados polos industriais ou polos de desenvolvimento no estado de São Paulo. Fizemos uma primeira análise e até apresentamos aqui na última reunião. E agora partimos para uma segunda etapa, que foi comparar benefícios fiscais concedidos por municípios vizinhos aqui da nossa região. Então, verificamos que alguns municípios eles concedem benefícios de IPTU, de ITBI, e, inclusive de taxas de polícia e taxas em geral, para empresas que se instalem nos respectivos municípios. Então, e empresas de diversas naturezas, industriais, indústrias, né, prestadores de serviços em geral. Então, a gente está focando essa análise para saber o que a gente pode apresentar para o fórum como sugestão que possa ser apresentada também aos poderes públicos. Há uma lei no município de Osasco, uma lei de 2006, a Lei Complementar 149, que trata de benefícios fiscais para as indústrias, principalmente ali da região do Parque Mazei. Só que, conversando com alguns empresários, com algumas empresas lá situadas, a gente identificou o seguinte: há uma baixa adesão. Então, nesse momento, a gente vai começar uma análise para saber se os requisitos do artigo 2º daquela lei, se eles estão adequados, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser oferecido, para que as empresas vamos dizer assim, se interessem e haja uma adesão a esses benefícios. Tá? Então, a gente vai partir para essa análise. Tem uma questão do tempo também. Hoje, o benefício fiscal é concedido em 24 meses, 2 anos. De repente, esse período também pode ser considerado curto. Por quê? Uma empresa fazer todo o investimento de instalação no nosso município, gastar um capital, um dinheiro, para depois ficar 2 anos, depois ter uma carga tributária alta novamente, talvez isso seja algum gargalo que deva ser analisado. Tá? Então, a gente vai partir para essa análise e, possivelmente, na próxima reunião, a gente já tem algum resultado. Doutora Val não apertou o sino, estou feliz. Então, Osasco, ao contrário do município de São Paulo, que criou a nota do 1 milhão, ele não divulga isso. Isso diminui a arrecadação no município e, automaticamente, as pessoas que aqui residem vão em outros municípios para comprarem serviços. E desconhecem que, comprando dentro da cidade, eles terão um crédito que abaterá do IPTU. Então, tanto pessoas físicas quanto jurídicas têm esse crédito e não é divulgado. A intenção é analisar essa lei, porque, ao contrário de São Paulo, ela não pode ser paga em espécie, só em créditos no IPTU, para que nós possamos sugerir que São Paulo se espelhe no nosso vizinho, né? Até por uma questão de crescimento. Porque o próprio grupo, formado por muitos contadores, nós desconhecíamos desse benefício do crédito. Então, se contador desconhecia, imagine os contribuintes da cidade, né? Então, a intenção também é, nas próximas reuniões, nós trazermos novidades sobre esse crédito do município. Boa noite. Muito obrigado. Deixa eu anunciar você, né? Pois não. Delegado do CRC. Muito obrigado, Almir. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando para vocês os resultados do trabalho que o Grupo de Tributação, Legislação e Simplificação vem desenvolvendo. E, além desses eixos ou subeixos, né, que o nosso colega Jonatas e a Luciana já apresentou, o nosso principal trabalho, onde a gente tem dedicado mais horas e muita força nisso, é algo que a gente entende que a nossa cidade está precisando, para que realmente a gente venha fomentar os serviços, que é uma vocação da nossa cidade. Então, a gente tem o prazer de trazer hoje uma proposta pronta de redução de todas as alíquotas do ISS no município de Osasco para 2%. Nós temos no nosso código uma quantidade bastante grande de alíquotas
já em 2%, que foi resultado do trabalho que o Amir e o Paulo já citaram aqui lá em 2004, e agora, usando aquele ensinamento, e mais do que aquele ensinamento, os resultados que aquilo criou, nós estamos propondo, repito, já temos a proposta, já está pronta, temos até uma cópia do ofício aqui, ofício esse que, se os demais participantes do fórum acharem, como nós do Eixo TLS achamos que é viável, enfim, concordarem com a nossa proposta, a gente já quer sair daqui, talvez com o ofício preparado, com assinaturas e tudo mais, para que a gente já coloque essa proposta e consiga, assim, fomentar ainda mais os serviços aqui em Osasco. Se vocês me permitem, eu gostaria de ler o extrato, porque talvez possa ter alguém que não esteja enxergando direito. Então, rapidamente. Ao excelentíssimo prefeito Rogério Lins, proposta alíquota mínima de ISS, 2%, para todos os serviços. O Fórum de Desenvolvimento Econômico de Osasco, pelo seu eixo de tributação, legislação e simplificação, TLS, instituído para analisar e propor medidas que possam contribuir com a nossa cidade nos temas que dão nome ao grupo, formado especialmente por representantes de entidades com atuação nas áreas empresariais, contábeis e jurídicas, propõe que Osasco institua a alíquota mínima de ISS, 2%, para todos os serviços. Considerando que as experiências anteriores que promoveram a redução de alíquotas de ISS, especialmente a reforma do atual Código Tributário Municipal, Lei Complementar 139 de 2005, foram sempre vantajosas para a cidade, tendo, inclusive, aumentado em mais de 10 vezes a arrecadação de ISS do município, bem como no virtuoso aumento do seu produto interno bruto. É indiscutível que a redução de alíquotas de ISS também trouxe vantagem para as empresas já instaladas e aumentou o ingresso de novos investimentos e negócios no município, o que tem impacto direto na geração de empregos e desenvolvimento econômico e social de Osasco. Hoje, destacar ainda que a maioria dos municípios da região já adotam a prática da tributação do ISS na alíquota mínima, de forma que, em muitas ocasiões, tem causado a migração de empresas de Osasco para esses municípios, bem como a instalação de empresas nesses últimos, conforme estudo comparativo. Ainda há muito que ser feito, no sentido de contribuir para que nosso Osasco continue bem posicionado em relação à atividade econômica, ao PIB, e como uma das melhores cidades para fazer negócios do Brasil. Mas acreditamos que a implementação da alíquota mínima seja mais um importante e simbólico passo. Atenciosamente, Fórum de Desenvolvimento Econômico de Osasco. Então, repito, se todos os demais componentes acharem por bem, nós já saímos daqui com essa proposta colocada e já terminada. Quando a gente fala em alíquota mínima, é bom explicar, é a alíquota mínima permitida pela lei federal, que é 2%. Né? Então, é um prazer para nós trazer já uma proposta firme e pronta, e eu queria finalizar agradecendo os nossos outros colegas aqui da área contábil. O Eixo TLS é formado por muitas pessoas que atuam na área contábil. Para começar, temos um símbolo da nossa cidade, da contabilidade da nossa cidade, que é o Dr. Amir. A Luciana, que também é contadora, mas a gente agradece muito também a Tânia, ao Arnaldo, ao Acácio, que também estão sempre com a gente lá, brigando, trazendo propostas para a gente chegar nos finalmente. Pois não, doutor Jonatas? Só informa que a gente vai mandar junto com esse ofício essas tabelas. Bem lembrado. Obrigado. Junto com o ofício, nós vamos mandar uma tabela comparativa que nós preparamos, né, durante todos os trabalhos, nós vamos mandar uma tabela comparativa das alíquotas de ISS vigentes aqui em Osasco e nos municípios vizinhos.
até porque esse é uma das nossas dos nossos argumentos, né, para que a gente ganhe competitividade em relação aos outros municípios. No mais, muito obrigado a todos pela oportunidade e seguiremos trabalhando, trazendo mais propostas, ok? Muito obrigado. E tem um outro dado, né? Eu acho que com o desenvolvimento dos assuntos, a Câmara Municipal tem estado presente em todas as nossas reuniões. A Câmara Municipal tem sido representada. Hoje, inclusive, com o nosso amigo Ricardo Silva, né, o vereador Ricardo Silva, nas outras reuniões tivemos aí o vereador Alex, o Daniel, enfim, vários vereadores. Eu acho que vamos apresentar a propostas. Obviamente, haverá um estudo intenso, extenso, por parte da administração, se é que já não tem alguma coisa rodando, né? Rolando aí. E, para ver se tem alguma coisa rolando ou não, eu vou convidar o nosso secretário Bruno Mancini para fazer a apresentação aí dos cadernos que envolvem desenvolvimento econômico, os cadernos do plano diretor da nossa cidade. Que, aliás, foi uma das primeiras pautas dos nossos encontros, né? A discussão também do plano diretor. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulinho. Obrigado a todos e todas que estão aqui hoje. Hoje, quem não sabe, é dia do servidor público. E me orgulha muito poder estar aqui hoje junto com o Paulo, o vereador Ricardo Silva, Thaís, Iva e outros mais aqui, representando essa classe que ajuda a desenvolver esse nosso país, ainda que com todas as dificuldades e com os empresários querendo pagar menos impostos ainda. Diga, Denis, perdão. Claro, é uma brincadeira. Secretário, só para avisar, todos receberam umas fichas para que possam fazer perguntas. Para que o secretário possa desenvolver sua apresentação na totalidade, aqueles que tiverem perguntas, façam, encaminhem para cá e no momento oportuno, no final, ou encaminharemos ou faremos agora mesmo. Obrigado. Perfeito, obrigado, Denis. Eu só queria, antes de começar no tema que eu gostaria de trazer, falar um pouco sobre o quanto a gente fica feliz, enquanto administração, de ver a sociedade civil organizada, e isso é nada mais sociedade civil organizada do que o que a gente tem aqui nesse fórum, né, em todos os eixos. É muito feliz para mim saber que a gente tem trabalhado, ainda que em cores diferentes, e em contornos muito semelhantes, tanto do ponto de vista de infraestrutura e mobilidade, de desenvolvimento humano, de criação de um ambiente favorável a negócios, mesmo de tributação, legislação e simplificação. A gente está no meio de um processo de reforma tributária, pode ser que tudo isso que a gente está discutindo aqui caia por terra em 3 meses, mas ainda assim eu acho que é nosso papel, né, tanto quanto sociedade civil organizada como poder público, a gente tentar discutir e ver a forma que a gente tem de melhorar a nossa cidade, tudo a ver com o que a gente vai discutir agora. O plano diretor é uma obrigação para os municípios acima de 20 mil habitantes. Osasco tem um plano diretor aprovado em 2004, houve uma tentativa de atualização desse plano diretor em 2014, que chegou aí para a Câmara, mas não prosperou na análise, o Legislativo não logrou a votação e a aprovação desse plano, então a gente ainda tem um plano diretor lá de 2004, o qual a gente está propondo uma revisão. Esperamos, nobre vereador Ricardo Silva, que até o início do ano que vem a gente consiga discutir isso lá na Câmara e fazer a votação, se Deus quiser, com a aprovação unânime dessa Câmara. Seria maravilhoso, porque o plano diretor é um pacto pela cidade, né? A gente não tem aqui lados diferentes, né? Empresários, poder público, prestadores ou tomadores de serviços. A gente tem todo mundo que usufrui, vive, trabalha, estuda e compõe a nossa cidade. Então, o nosso plano diretor olha para a cidade que a gente tem e tenta projetar uma cidade que a gente gostaria. E aí eu trouxe um recorte, né? Queria agradecer, não mencionei aqui, o Marcelo, que é da nossa equipe, ele tem estado presente em todas as reuniões do fórum, né, da equipe de planejamento estratégico, atua na coordenação pela CEPLAG
do plano diretor. Esse é um trabalho que é conjunto de toda a prefeitura, coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Eu tenho a honra de poder ter começado esse processo junto com o Ângelo Melli, né, está ali no fundo, escondidinho, né, um professor, né, nesse assunto e em tantos outros mais. Aqui o recorte é de desenvolvimento econômico, então eu vou trazer, talvez eu passe um pouco rápido, só para vocês verem um pouco do trabalho. A gente vai mandar uma versão dessa, um caderno um pouco mais detalhado para os membros do fórum, em formato eletrônico e físico, para que vocês possam circular, e aí a gente pode fazer discussões mais aprofundadas. Então, esse é um contorno. Eu vou pincelar algumas coisas. Se eu passar rápido demais, vocês levantam a mão ou anotem. Pode tacar o sapato também, que eu paro na hora. Bom, a gente dividiu a cidade. A gente dividiu não, né? A cidade está dividida há décadas. A gente está representando essa divisão em uma estrutura de macrozoneamento proposta. A primeira camada de divisão da cidade é a vulnerabilidade. A gente fala muito de Zona Norte, Zona Sul em Osasco, mas Osasco tem uma divisão leste-oeste que é mais radical do ponto de vista social do que a divisão norte-sul, que é muito mais grave do ponto de vista geográfico. Então, a gente tem um lado leste nosso, né, em confrontamento com o município de São Paulo, que ele é muito mais desenvolvido, rico e, do ponto de vista de vulnerabilidade social, muito menos vulnerável, nesse lado leste, né, da nossa cidade, e, de alguma maneira, nesse lado onde a gente tem o aspecto industrial. Aqui, você não vê uma presença de uma mancha muito grande por conta da dinâmica industrial forte, então você não tem dados suficientes de vulnerabilidade, apesar de existir, né, os assentamentos precários, que a gente até mencionou aqui agora há pouco. Então, esse é um contorno. Outro contorno é sobre o rendimento médio. Aqui está tratando exclusivamente da renda. E aí a gente consegue olhar que Osasco é uma cidade de trabalhadores, né, onde a renda de 1 a 3 salários mínimos representa um pouco mais de 1/3, sendo que a renda de até 3 salários mínimos representa quase 50%. Isso são dados do censo de 2010. Ainda precisam de uma depuração. A gente acha que os novos resultados do censo, a gente teve uma reunião com o IBGE semana passada, o censo de 2020, apesar de todos os movimentos contrários, vai acontecer e vai atualizar muito essa nossa projeção. A gente tem a percepção de que isso já se modificou significativamente por conta do desenvolvimento econômico recente da nossa cidade, mas ainda é um dado expressivo de se considerar. Aqui é do ponto de vista de mobilidade, né? É só como ele está muito pequeno, é só para vocês entenderem. Aqui é a produção e atração de viagens em modo individual, e aqui é em modo coletivo. Então, a gente tem a barrinha azul, a produção de viagens no horário pico, e no verde é a atração de viagens. Então, a gente tem a produção de viagens mais concentrada aqui nessa zona sudoeste da nossa cidade e um pouco aqui nessa área nordeste, e a região central, e essa conectada com São Paulo, também atraindo muito viagens do modo individual. Do ponto de vista coletivo, isso fica mais agudo ainda, essa diferença na Zona Sul, principalmente essa área que é um pouco mais vulnerável, e muito mais expressiva na Zona Norte, onde as pessoas têm ainda menos acesso a veículos individuais. Agora, nós aqui algumas condicionantes da mobilidade de Osasco, né? Isso aqui é Osasco. Além disso aqui que a gente está falando, de desenvolvimento, a gente ainda tem Osasco nessas condições. Muito da nossa cidade ainda está nessas condições muito precárias. Agora, um dado expressivo é que os dados de mobilidade já foram atualizados. Então, a gente tinha uma pesquisa Origem e Destino em 2007, e em 2017 ela já demonstra algumas mudanças dessa dinâmica social e econômica que a gente tem, e principalmente urbana. Né? Em resumo, está aumentando o transporte individual, em detrimento do transporte coletivo. O transporte a pé e de bicicleta, o transporte ativo, ele está mais ou menos estável. O que isso é? Reflexo especial
dos aplicativos de mobilidade, né, transporte, Uber, 99, Cabify e etc., todos esses que passaram a estar mais presentes na dinâmica da mobilidade das pessoas, o que nos preocupa, né, que está roubando o passageiro do nosso sistema de transporte coletivo, enchendo mais a cidade de carros, dificultando muito a locomoção, principalmente dos veículos de serviço, né? A mobilidade precisa ser voltada também para o transporte de cargas e valores, etc. Aqui é um pouco a separação por vínculos, né? Quanto mais quente é a cor, menor é a taxa de vínculos empregatícios em relação aos moradores daquele bairro. Então, a gente tem uma taxa muito baixa de vínculos empregatícios por moradores nessas regiões, né, que estão mais a oeste, e uma taxa mais alta. Então, a gente tem mais emprego aqui nessas regiões, e aqui muito mais, né, se pegar a Industrial Mazei, você tem muito mais emprego do que gente morando, então a curva é inversa. Então, essa é uma outra divisão da cidade. A população economicamente ativa de Osasco, né, atualizada, né, projetada, é de 372 mil vínculos, quase, 371.127. A gente ainda tem desempregados a partir da PEA, né, aquela pesquisa em que é mensurado como desempregado quem está procurando emprego, de 61 mil pessoas. É muita gente ainda. E a gente tem uma taxa de vínculos externos, que é aproximadamente de 40% da nossa população economicamente ativa. Ou seja, muita gente que mora em Osasco vai buscar o emprego fora. Assim como a gente tem muito emprego em Osasco, que gente que não é daqui, que vem ocupar essas vagas. Então, a gente tem que, no mínimo, tentar equilibrar um pouco mais essa balança. A gente tem números muito expressivos. Nós somos a cidade que mais conseguiu gerar empregos da região oeste metropolitana. Nesse período de janeiro a setembro, dados da RAIS saíram recentemente, foram mais de 1.500 vínculos já gerados em 2017, saldo positivo já de empregos para a nossa população economicamente ativa. É um dado bem expressivo, né? E aqui é um pouco sobre a dinâmica imobiliária, né? Como os empreendimentos imobiliários foram ocupando e rasgando a nossa cidade. Vocês acompanham muitos deles. Há uma concentração muito grande desses empreendimentos nesse eixo mais aproximado dessa área menos vulnerável que a gente mencionou, né? Foram ao todos mais de 100 empreendimentos que usufruíram da outorga onerosa do direito de construir, aquela compra num potencial construtivo acima do que está permitido. A gente viu aquele mapa de zoneamento. Vocês viram como é difícil pensar em política pública em Osasco com um zoneamento perverso daquele jeito, né? Tudo bagunçado, misturado. E aí o que a gente vê é que essas ocupações elas foram indo para áreas onde não havia uma densidade populacional tão alta, mas, por outro lado, elas foram para as áreas onde não existia cidade o suficiente para todas aquelas pessoas que estão indo morar. Condições de mobilidade, de infraestrutura, de saneamento. Então, a gente gerou pequenos caos dentro da nossa cidade, e é isso que a gente precisa, de alguma forma, reverter nesse próximo ciclo de planejamento. E aí, o quanto isso foi arrecadado. Foram 62 milhões de reais que foram arrecadados com esses recursos de outorga onerosa nos 10 primeiros anos de funcionamento, de 2006 a 2017. Isso é pouco, né? Pelo que foi feito com a nossa cidade. É muito barato construir em Osasco, a gente já discutiu isso aqui em outras oportunidades, principalmente lá na Associação de Engenheiros e Arquitetos. Essa é a cidade que a gente se deparou quando estava fazendo esses trabalhos, discutindo com mais de 1.000 pessoas ao longo dos últimos meses. E aí a gente chegou nesses 5 objetivos. Eu os apresentei na última vez que eu estive aqui nesse fórum, né? Reduzir a fragmentação do nosso território e essa segregação socioespacial dentro da nossa cidade, promover o direito à cidade para todos os cidadãos, dar a mesma condição de cidade em todos os lugares, promover o desenvolvimento urbano em equilíbrio com o meio ambiente natural e construído pelo homem, reequilibrar as dinâmicas produtivas, garantindo economia pujante, geração de empregos e distribuição desses empregos, né, dentro da nossa dinâmica, e fazer isso tudo de forma participativa, democrática, sempre plural, como a gente está se propondo, não só aqui, mas em todas as discussões que a gente faz. Isso não é uma tônica só do plano diretor, é uma marca, né, de gestão que a gente tem adotado. Eu queria
aqui, então, todas aquelas variáveis que a gente analisou, mais os empreendimentos, os assentamentos precários, né? As áreas ocupadas em várias escalas de vulnerabilidade, situação e de precariedade. Para isso tudo, parte disso tudo, a gente propôs essa estrutura de macrozoneamento. O nosso plano diretor não vai revisar toda... Eu esqueci o nome, a Lourdes, quem apresentou, cadê ela? Foi eu. Ah, desculpa, Lourdes. O zoneamento antigo, né? Então, a gente não vai, nessa lei, alterar aquele zoneamento que está todo fragmentado. A gente está propondo um macrozoneamento, que aí sim a gente vai reconstruindo a cidade com a legislação específica para zoneamento. Então, a gente tem áreas de preservação ambiental relevantes, principalmente nessa área ao norte, né, próximo ao Pico do Jaraguá, e aqui ao sul, onde tem os parques estaduais, né, na divisa com Cotia, lá em cima na divisa com São Paulo, sendo que essas manchinhas aqui, elas são de preservação total. Aqui a gente está propondo uma ocupação muito ordenada e respeitando essa dinâmica ambiental, mas nessas manchinhas, infelizmente, pequenininhas, a preservação é a máxima, né? E aí a gente tem 3 tipos de áreas, né? 4, na verdade, né? A gente tem o destaque para essa área central. A gente está propondo a dinamização urbana, é uma área muito valiosa do ponto de vista logístico, do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista de comércio e negócios, muito bem servida, de toda a infraestrutura de mobilidade e transportes, e que bons trechos dela estão pouco ou subutilizados, né? Ou sequer estão utilizados, são ociosos. Então, o que a gente chama de dinamização urbana, que está muito articulada com as estações de trem metropolitanos, com a Avenida dos Autonomistas, a Castelo Branco e as marginais. A gente tem áreas onde a gente tem uma urbanização consolidada, principalmente essa região aqui ao sul do eixo central da cidade, e ainda essa área ao norte aqui, em que é uma situação remediada, em que a gente tem que garantir o desenvolvimento, priorizar, né, o uso adequado desses espaços, mas que são áreas que estão bem servidas de infraestrutura urbana, em que foi alvo de grandes interesses imobiliários, onde a gente não pretende adensar mais, onde a estrutura de cidade já não comporta mais adensamento. Vocês se lembram que boa parte daqueles pontinhos onde foram estabelecidos empreendimentos imobiliários, principalmente de grande porte, foram nessa região aqui, né? E aí a gente tem as 2 áreas especiais que eu acho que fazem mais sentido para cá, né, para essa discussão. O desenvolvimento de territórios periféricos, né, nessas 2 marcas mais marronzinhas aqui, e a parte de desenvolvimento econômico e tecnológico. A gente tem essa área aqui, onde tem o industrial Anhanguera, Parque Mazei e uma série de outros conjuntos menores. E a gente tem ainda uma marcação, ela não está grafada como macrozoneamento, mas é a constituição de um polo tecnológico. O Felinto precisou sair, ele já conhece, mas que liga os 2 lados do Rio Tietê, onde a gente quer estimular negócios digitais, startups e essa ambiência, esse ecossistema para a inovação. Bom, isso era o contexto geral. Eu vou sintetizar muito nas propostas, nas ideias que a gente tem. Isso ainda não é uma obra fechada. A gente vai passar por várias discussões ainda, inclusive com muitos de vocês, individual e coletivamente, para que a gente aperfeiçoe como proposta final para ser entregue lá para a Câmara de Vereadores. Isso tudo precisa ser convertido em texto de lei, né? A OAB já está mais que convocada a nos assessorar nessa parte de redação. Doutora, eu já tinha me comprometido com vários dos colegas de vocês aí, para que a gente pudesse ter um apoio e que seja um plano de fato da cidade, né? Não é um plano da prefeitura, não é um plano da Câmara de Vereadores, não é um plano da associação comercial, é um plano da cidade. Bom, então a síntese, né, para o desenvolvimento econômico, né, estão centradas nessas macrozonas que eu mencionei, de dinamização urbana, que é essa que estava vermelhinha no centro, e de desenvolvimento econômico e tecnológico, que está lá grafada
em cima, né? E aí a gente está trabalhando com uma proposta de um anel de mobilidade e integração urbana. Provisoriamente ele tem o nome de AMIU, é um nome ruim, para uma ideia muito boa. Até porque vão achar que é uma propaganda para um plano de saúde aí, né? E aí a gente tem, além desse anel, ele vai estar mais claro no mapa, que ele se integra a todas as regiões da cidade. A gente trabalha com centralidades. A gente sabe que Osasco é muito marcada por essas centralidades, e essas centralidades elas são lineares, em alguns casos, né, são avenidas que têm muitas atividades comerciais, né, de serviços, principalmente, e centralidades polares, onde a gente tem núcleos mais concentrados, além do polo tecnológico aqui em Industrial Altino, que é essa grafação aqui. Então, a gente está, nesse mapa, dá para perceber um pouco dessas iniciativas, tanto de novas transposições norte e sul que estão sendo projetadas, algumas que transpõem todas as barreiras, né, a linha férrea, a Castelo Branco, o Rio de Tietê, algumas, 2 delas, apenas uma delas, isso varia conforme cada um dos casos, então, o pessoal de infraestrutura e mobilidade, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso e tudo mais. Aqui fica mais claro, né, a demarcação do anel, né, ele prevê, né, uma reorientação urbana violenta, né, do ponto de vista positivo, com inversão de mão de ruas, desapropriação de parte das áreas, mudança do zoneamento, aí sim a gente grafa um zoneamento margeando esse anel, e aí uma série de outras iniciativas que eu vou tentar pontuar bem rapidinho aqui. Bom, sinteticamente, né, essa proposta que eu estou falando vai melhorar a condição de mobilidade, priorizando o transporte ativo e coletivo, melhorando a eficiência, né, do nosso transporte público. A gente está integrando a passagem, né, a nossa passagem era uma das mais caras da região, inclusive porque ela não é integrada. Então, qualquer deslocamento que pressuponha mais de uma viagem embarcada nos ônibus pressupunha uma passagem nova que o cidadão precisava pagar. Era uma proposta que a gente discutiu, seu nome lá, Luciana, de usar os créditos da nota fiscal osasquense, seria assim, para o transporte público, inclusive, outros meios de modais cicloativos de transporte, outras nas bibliotecas, em espaços culturais, tem um monte de outras ideias que a gente gostaria de aprofundar a respeito dos créditos fiscais. E aí, reorientar a produção imobiliária, priorizando essas áreas onde estão margeando esse anel de mobilidade e adensando onde é possível e desejável de adensar, dinamizar essa ocupação usando áreas mistas, né, fachada ativa e outros dispositivos, e garantir, né, a moradia de interesse social, eliminar essas ocupações, né, em áreas que poderiam ser preservadas, leitos de córrego, né, a gente tem muitas áreas que são inóspitas para a moradia que são ocupadas hoje. Isso aqui é um modelo, né, em São Paulo tem trechos que funcionam como o que a gente espera desse anel de mobilidade, com priorização do transporte coletivo, do transporte cicloativo, com fachadas, aqui não dá para ver, nesse próximo dá para ver assim, com fachadas ativas, né, cotas de solidariedade, estimulando o adensamento para melhorar o aproveitamento dessa infraestrutura toda que a gente vai investir, colocar equipamentos públicos de esporte, cultura, lazer, educação, usar equipamentos misturados, né? A gente tem que acabar com essa coisa. Aqui é uma escola, aqui é uma unidade de saúde, aqui é um centro de idoso, aqui é um centro cultural, aqui é um centro esportivo. Por que a gente precisa ter essas divisões, né? As pessoas são uma só, né? A escola pode funcionar de dia para as crianças, à noite com atividade cultural, atividade esportiva e por aí vai. Então, tem algumas propostas com alargamento de calçadas. Então, o dono do imóvel ele vai poder trocar potencial construtivo por doação de calçada. Então, ele alarga a calçada para poder ganhar mais potencial construtivo e, assim, a gente melhora essas condições de mobilidades. A gente tem aqui mais em evidência essas transposições e o polo tecnológico especial aqui de Altino, aqui nesse pontinho onde está a FATEC.
aqui é essa região onde tem Mercado Livre, B2W, Metrofile, onde tem ali o campo da Ford, e várias áreas que hoje tem uma ocupação que é desestimulante para o setor produtivo, principalmente lá os leilões, que gera pouco ou nada de receita para a nossa cidade, muito menos de desenvolvimento. O sistema urbano ali está degradado, então a gente precisa recuperar e estimular que seja ocupado em ambientes como esse, criar coworkings públicos, né, a presença do Estado ali também para poder estimular essa nova era de tecnologia. Eu estava lendo essa semana, 80% dos empregos, ou dos trabalhos, empregos, se bobear nem vai existir, mas dos trabalhos de 2035 ainda não foram inventados. Então, a gente vai ter que correr muito atrás, né, para conseguir colocar essa cidade para o futuro mesmo. Então, aqui é um modelo esquemático de onde a gente está ali, né? Então, essa é a região de Industrial Altino, aqui é a ETEC com a FATEC, fazendo uma travessia nova sobre o Rio Tietê para integrar esses dois mundos. Hoje, para atravessar esses 50 metros, demora pelo menos meia hora sem trânsito. Sem trânsito. Né? E a pé é impossível, né? O caminho que tem que se fazer. Aí, sobre as centralidades, a ideia é que a gente trabalhe com alguns mecanismos de estimular a formalização, né, com a presença da Casa do Empreendedor de forma itinerante pela cidade, nessas áreas, para fortalecer esses negócios que já existem, para que eles se consolidem e possam gerar mais renda, riqueza e empregos na nossa cidade, né, aproximando os postos de trabalho das residências das pessoas. Essas centralidades estão nos bairros, né, onde as pessoas de fato moram. Então, a gente vai qualificar o espaço público ali naquela região, melhorando, né, também as condições de mobilidade, com acesso ao transporte coletivo. Com a integração tarifária, a gente pode passar a revisar nosso sistema de linhas. Osasco, se a gente trouxesse o mapa de linhas municipais, cobriria tudo, né, porque Osasco é uma das cidades que tem maior preenchimento de linhas municipais, porque as linhas são muito alongadas. Então, o ônibus demora, né, dá uma volta enorme, a nossa distância é ínfima, perto de outros deslocamentos que o cidadão tem que fazer, e a passagem fica cara. Então, é completamente desestimulante. Com a integração da tarifa, a gente consegue dar o próximo passo de ter um sistema tronco alimentado em que essas ligações vão alimentando esse anel de mobilidade, onde a gente vai ter linhas mais expressas. E aí, com certeza, o transporte coletivo fica mais atrativo, né? Hoje o Uber é mais barato. Se tiver em 2, então, é negável, né, para chegar lá. Além de a gente ter poucas condições de ligações sul-sul e norte-norte, né? A gente tem que vir até o centro para voltar, ou vir até o centro para poder ir para a mesma região que a gente está. E aí, aqui, uma visão das centralidades polares, como a gente tem ali, né, naquela região de Altino ainda, pela Praça de Crã, por exemplo, né, um quadrilátero que você consegue grafar como uma centralidade polar, e centralidades lineares, quando a gente tem avenidas que elas se represam muitos estabelecimentos comerciais, serviços, equipamentos públicos, ao longo de uma única via mais espalhada. A gente tem lá no Santo Antônio, né, a João de Andrade, né, com uma presença grande, é um exemplo, né? Agora, sobre como a gente está trabalhando, aqui é só falando sobre uma ideia de um fundo de aval para conseguir, em parceria com o SEBRAE, o SENAC, a Associação Comercial, a gente conseguir gerar condições de empreender em Osasco. A gente começou um movimento, né, eu queria até agradecer a presença de vários dos que estão aqui hoje, né, lá na prefeitura, para tentar entender o que a prefeitura precisa fazer para gerar esse ambiente, esse ecossistema de inovação e de empreendedorismo que falta em Osasco, e, ao mesmo tempo, que a prefeitura não pode fazer de jeito nenhum para não atrapalhar. Esse é um desafio ser gestor público. Convido vocês a trabalharem conosco um dia, viu? A gente tem que pensar o que a gente tem que fazer e o que a gente não pode fazer de jeito nenhum, não é, Paulinho? E aí estamos começando uma parceria muito legal com o SEBRAE para trabalhar um programa de desenvolvimento local na cidade. Vai ser, tenho certeza, revolucionário, e conto com algumas ideias. Para algumas dessas áreas, a gente tem a previsão de incentivos fiscais,
de estímulo, né, a uma ocupação mais adensada ou com determinados tipos de ocupação em algumas áreas. Então, isso ainda a gente está construindo. Vai ser muito em fruto dessas discussões que a gente tem com vocês. Né? Para a gente é muito rico sempre olhar para o outro lado. Né? O nosso lado do balcão fica muito melhor quando vocês estão mais pertinho. E uma outra coisa que eu queria mencionar é que tudo isso a gente está fazendo de forma bastante democrática e participativa. Esse caderno, logo assim que a gente tiver as últimas revisões de texto e de algumas propostas mesmo, vai para a plataforma do Participa Osasco. A gente hoje tem condições de participação e de transparência muito melhores do que a gente já teve no passado. E eu me orgulho muito de poder estar aqui hoje representando meus colegas lá da Prefeitura, defendendo uma proposta que a gente tem muita convicção de que é o caminho que a gente precisa para a nossa cidade. Então, o Participa Osasco está lá, recebendo permanentemente contribuições em todas as áreas. De vez em quando, a gente passa um filtro e aí vai alimentando e discutindo propostas que são pertinentes ao plano diretor. Existe uma tentação de querer resolver todos os problemas do mundo com o plano diretor. Eu tenho estado na Câmara Municipal pelo menos uma dezena de vezes em audiências públicas temáticas. Às vezes é o plano diretor do cadarço do tênis, sabe? E isso, às vezes, é difícil. A gente não deixa de ir nenhuma, porque sabe que existe um anseio pela cidade, discutir a cidade. Nem tudo a gente vai conseguir resolver com essa ferramenta, mas, com toda certeza, vai poder abrir caminhos e a gente poder discutir. Tem também a página do plano diretor, em que todas essas informações, esses mapas, as apresentações, as fotos e as discussões que já foram feitas, o processo histórico, para a gente é importante também que isso seja sempre democratizado. Tá bom? Muito obrigado, desculpe me alongar, acho que eu estourei um pouco o meu tempo. Obrigado pela paciência e pela participação. Então, queria saber de que maneira, quais os próximos passos, se será na base de audiência pública, quais os próximos passos que nós podemos contribuir? Existe um ambiente de construção institucional obrigatório até por lei, nas audiências e consultas públicas. A gente opta por não fazer só esse, protocolar e formal. A gente tem feito algumas reuniões com segmentos específicos, né, e vamos aprofundar ainda mais a partir de agora. Né, a gente estava nessa fase introspectiva de construção e de reflexão sobre o que a gente passou depois de muitas discussões, e algumas, inclusive, aqui na OAB no ano passado. Então, a gente passa agora para uma agenda extensiva de discussões temáticas. Então, eu ia ficar muito feliz, pode até materializar no Paulo. Quem quiser discutir algum ponto específico, a partir do que conhecer do nosso caderno de propostas, pode acionar, na medida do possível, claro. A gente vai organizando grupos mais destacados, e aí sempre em ambientes como esse do fórum, com cada avanço que a gente vai tendo, a gente vai trazendo aqui também. Então, a gente vai fazer essa agenda bastante presente nessas próximas semanas, com os engenheiros arquitetos, com as construtoras. A gente mexe em condições... Aqui fica bonito eu falando, né? Agora, quando eles fazem a conta do quanto eles vão deixar de ganhar, né, ou quanto vai ser mais difícil de construir nas áreas em que eles já imaginavam, isso fica um pouco mais no mundo do embate, né? Então, existe ainda um processo de validação e de ajuste, regras de transição e tudo o que mais a gente puder falar para conseguir avançar com o texto para ir para a Câmara. Bem, eu acredito que nessas questões de desenvolvimento econômico nós estaremos inseridos nas discussões e nos colocamos à disposição. Até porque tem alguns pontos, Bruno, que serão muito sensíveis, vão gerar algumas discussões que, eventualmente, até já gerou em outros ambientes. Né? Uma delas, acho, salvo engano, era o 5º ponto, sem entrar, mas só para exemplificar, que falava do estudo, valorização das zonas de interesse social. Nós não podemos, de maneira alguma, pensar, mesmo
com um novo plano integrado, mudar algumas coisas exatamente no distrito industrial lá do Parque Mazei. Ali toda a área foi transformada em zona de interesse social, não é? E por um tempo foi permitido que se voltasse à condição industrial, teria que ser paga uma outorga, não foi feito naquele momento, mas ainda assim, mesmo que não tenha sido feito, tem um decreto do prefeito que segura qualquer modificação na área, porém o decreto ele não suplanta a lei, não é? Então, de alguma maneira, essas discussões, por exemplo, no Parque Mazei, de não ter, sob pena de descaracterizar outras construções, né? Então, é só um exemplo do que se gerará de discussões, parece que não, mas enquanto nós discutimos aqui infraestrutura, eixo, desenvolvimento humano, tudo está ligado, né? E o plano diretor todo está ligado ao desenvolvimento econômico. Difícil dissociar uma coisa de outra. Então, se colocar aí também à disposição, mais uma vez, para a gente discutir, mesmo que incansavelmente, aí, porque parece que tem até um prazo, né? O prefeito está cobrando que ainda esse ano nós tenhamos aí já alguma novidade, é isso, Bruno? É que para ele fica mais fácil, né? Ele aperta um botão. Brincadeira. A gente tinha um compromisso de tentar protocolar na Câmara esse ano, mas é muito difícil fazer um processo democrático que envolva as discussões que a gente gostaria que envolvesse em tão pouco tempo, porque os nossos colegas aqui da OAB podem me desmentir, mas transformar tudo isso que a gente está falando em proposta em artigos, incisos, parágrafos e documentos legais é muito difícil para evitar qualquer tipo de embaraço. Essa questão lá do Parque Mazei é um desses, né? É o inverso, na verdade, Paulinho. Ele tinha o tempo para poder pedir, para poder fazer habitação, e não pediu, e agora está fazendo um pleito fora extemporâneo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A ideia não é fazer nada correndo para ter problemas lá na frente. A gente optou por fazer um processo caseiro, né? Nós não contratamos grandes consultorias para vir com um plano pronto. A gente optou por fazer isso do zero, aqui com o material humano das nossas equipes e da cidade. Isso acaba sendo mais trabalhoso. Então, a gente imagina que a parte de construção dele vá até agora o mês de novembro, por isso essa agenda extensa de reuniões. A partir daí, em paralelo, a gente já vai construindo isso em texto legal para fazer as audiências públicas no final do ano, começo do ano, para protocolar na Câmara no retorno do recesso parlamentar. Ok. Bom, secretário, mais uma vez, muito obrigado por sua apresentação. Já vamos com um horário um pouquinho além do que prevíamos, mas por uma boa causa, né? Vamos já caminhando para o encerramento. Lembrando que a nossa pretensão, secretário, é que nós possamos analisar nos eixos temáticos aqui do Fórum de Desenvolvimento também os temas relativos aos que estão sendo apresentados, né, Marcelo? Daí a gente tendo acesso às informações, a gente consegue dar uma aprofundada no estudo. Vamos, então, com as mensagens finais, por favor, da doutora Maria José e, na sequência, do Paulo Contim. Foi muito produtivo, a reunião foi excelente, né? Tivemos aí resultados já apresentados, concretos, e isso nos motiva muito. Isso nos sinaliza que estamos no caminho certo e que devemos continuar. Esse fórum realmente está prometendo. E se todos nós, juntos, continuarmos nessa marcha, eu tenho certeza que nós vamos fazer grandes conquistas para deixar aí, né, para os nossos filhos, nossos netos, que é o que nós queremos. Nós queremos construir uma sociedade melhor para nós e para os nossos, né, que estão aí crescendo. E eu só gostaria de deixar também registrado que é importantíssimo nós nos preocuparmos também
com a área da educação, que é uma área extremamente necessária. O município precisa se preocupar com a área da educação, porque é através da educação, através da cultura, que nós vamos deixar legados, que nós podemos também fazer um município melhor, um lugar melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, eu pediria também que esse fórum fosse focado, bastante focado, nessa área da educação. Que nós, não sei se temos um eixo da educação, desenvolvimento humano. Então, nesse eixo de desenvolvimento humano, nós podemos colocar, né, temas ligados à educação, porque a educação é o caminho, né? Sem a educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E esse tema é um tema que precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção. Eu agradeço imensamente a presença de todos e, mais uma vez, coloco a UAB à disposição para quantas reuniões forem necessárias. Bem, eu peço desculpas de ter estendido um pouquinho mais o horário, né, mas eu acho que foi muito proveitoso para todos nós. Quero agradecer, né, a presença de uma pessoa importante, além de todos nós, né, que somos muito importantes, cada um de nós, né? O meu amigo é o Ângelo Melli, né, que foi um dos que fez da outra vez esse plano diretor, né? Foi um dos cabeças que fez o plano diretor. Está conosco também, muitas vezes auxiliando, né, Brunão? Muitas vezes auxiliando na discussão e, quando não, dando a direção. Agradecer ao Marcelo Risse, em nome da CEPLAG, em nome do nosso secretário também, o Bruno Mancini, a participação em todos os fóruns, mostrando o comprometimento da nossa administração, né, com mostrando o comprometimento da administração com a coisa pública, não é? Com as entidades, com a sociedade civil organizada. Eu me recordo aí que há muito tempo nós não tínhamos essa oportunidade de discutir os assuntos diretamente com a Câmara, com o Poder Executivo, e acho que nós estamos, eu tenho certeza absoluta que cada um de nós que está aqui hoje está fazendo parte da história da cidade. Eu não tenho dúvidas que daqui a muito pouco tempo, enquanto a gente está envolvido no processo, a gente, às vezes, não percebe a importância das nossas participações. Mas, daqui a muito pouco tempo, quando estivermos aí éramos 8ª cidade, né? Éramos, porque eu acho que já passamos, a 8ª cidade melhor para se fazer negócio. Éramos 22ª, passamos para 8ª. Daqui a pouco, quando nós estivermos aí 2ª, 3ª, primeira cidade melhor de se fazer negócio, vamos ter certeza que nós contribuímos ativamente, cada um na sua área, seja lá qual for. Então, como cidadãos, né? Então, eu acho que essa é a melhor paga que a gente pode ter de estar participando. Quero... sobre o folder do turismo, eu já consultei ali o nosso secretário, né, o Bruno Mancini. O Bruno, vocês não sabem, mas ele que libera as coisas para a gente fazer lá. E tem uma possibilidade que nós vamos estudar, de talvez até rodar esse material de alguma maneira, participar juntos. Aí nós vamos depois... particularmente falar com você, com Marcelo Borborema, para, de alguma maneira, fazer um trabalho junto com vocês, ok? Eu tinha anotado aqui, agradecer aí os colaboradores, Thaís, Denis, doutora Val, a Luciana, a Tânia não está aqui, esqueci de citar, Arnaldo, enfim, todos, Augusto, todos, a Iva que está lá no fundo, lá, e é uma das principais braços aí que a gente tem, entusiasta de todo o processo. Agradecer a todos, né? Em especial hoje, a UAB, a doutora
Maria Bonetti, que nos recepciona aqui com tanto carinho, né? E com essa sensação mesmo. Eu saio daqui hoje mais engrandecido, uma sensação de estar contribuindo com a minha cidade. E hoje é a OAB que está possibilitando nós fazermos isso. Muito obrigado, doutora. Enfim, agradecer também à imprensa, em nome da TV Osasco, aqui presente, da Nancy Nasser, que está ali filmando. Nancy, obrigado. E agradecer, deveria ter agradecido em primeiro lugar, a Deus, que nos permite estar aqui hoje e com certeza, procurando fazer o mundo melhor. Então, a vocês, nosso muito obrigado. Então, está encerrado esse Fórum de Desenvolvimento, lembrando que a próxima reunião ordinária do Fórum será no dia 18/11, novamente na Ciesp. Já te avisaram, Lourdes? 18. Com aquele café da Lourdes, né? Dia 18/11, às 18 horas, a recepção, 18h30, o início. Então, está encerrado o fórum. Muito obrigado a todos.